Toda família tem problemas. A minha também não é diferente. E o que eu vou falar aqui, queridos, Deus, Ele falou comigo. Deus, Ele falou comigo. Talvez sirva para você. E se servir para você, você pega a tua porção aí. Mas o Senhor me ajustou, assim, de uma forma muito, muito forte. Quantos aqui são casados? Levanta suas mãos. E quem não é casado? Levanta a mão. Eu não entendi nada. Então, espera aí. Então, deixa eu perguntar melhor. Cadê o solteiro? Você que está solteiro, desesperado mesmo. Aí. Aqui. Olha aqui para mim. Você que está casado hoje, você vai ter oportunidade de poder recalcular algumas rotas. Você que está solteiro, Deus está mostrando para você como Ele gostaria que você seguisse. E que você permaneça aí com as palavras do Senhor sobre o teu coração. Amém, queridos? Eu quero falar com você que lidera. Você que lidera, no mínimo, a sua vida. Você que lidera as suas emoções, você que lidera as suas finanças, você que lidera a organização da tua casa, ou até mesmo você que lidera um grupo. É com você que eu quero falar. Tá? E nós precisamos saber, queridos, para a bênção do Senhor repousar sobre nós, existe algumas responsabilidades que nós precisamos ter. Depois dessas responsabilidades praticadas, vem os direitos. Direito da bênção, direito da proteção, direito de prosperar, direito de uma descendência tocada pela glória de Deus. Posso ouvir um amém? Rosimeire, você está aqui, falo sempre com ela. Bênção. Deus quer tocar nas nossas famílias e a Bíblia nos mostra isso. Então, somente depois de cumprirmos os nossos deveres, Deus, Ele tem direitos para a minha vida e para a sua vida. É assim que Deus nos ensina. Queridos, eu quero fazer algo aqui, quero pedir para todos vocês, por gentileza, fecha os olhos. Fecha os olhos. Nós estamos no mês da família, né? Eu quero falar aqui sobre relacionamentos, não somente em duas pessoas. Pode fechar o olho, que os olhos não é terapia do amor não, tá bom? Fique tranquilo. Eu só quero fazer uma pergunta. Gostaria que todos fechassem os olhos, tá bom? Todos, até para ninguém ficar constrangido. Querido, você que tem a consciência que a tua família, o teu relacionamento entre marido e mulher e marido, pai e filho, filho e pai, irmão com irmão, você que tem a consciência de que precisa melhorar muito, só eu estou vendo aqui, tá? Eu gostaria que você levantasse as suas mãos. Tá bom, pode abaixar. Levanta os olhos, abra os olhos agora. Queridos, talvez a pessoa que estava do seu lado aí não estava te vendo, mas ela estava percebendo que você levantou a mão. Incrível. Praticamente 100% da igreja levantou a mão. E eu também levantei daqui, que vocês estavam com os olhos fechados. Na verdade, a minha família precisa muito e muito, porque Deus, Ele me ajustou. Então eu tenho certeza, se você tem esse desejo, Deus, Ele vai entrar e Ele vai fazer milagres e grandes coisas na sua vida. Queridos, nós precisamos saber o seguinte, que tudo aquilo que a gente não melhora, vira uma crise. E a crise é mais caro, ela demora mais. Tudo aquilo que não há melhoria, passou por um estágio de crise, sai mais caro. Vamos falar de urbanização da cidade, vamos falar aí de melhorias da cidade. Quando a cidade começa a ficar largada, não tem melhorias, ela entra numa crise. E quando entra numa crise, pastora Gisele, é pior ainda. Aí tem que entrar o pessoal da UBS para tentar ajudar. E a crise é mais cara, por quê? Porque não tem melhorias, passa para o estágio de crise, aí é problema. Então isso no relacionamento a dois, isso na família, isso acontece. Quando não há uma melhoria, uma manutenção, entra na crise, Fábio, e aí o negócio fica caro. E eu quero dizer para você que a minha família já entrou numa crise. O meu casamento já entrou, minha aliança de amor incondicional com a pastora Júlia, já entrou numa crise. Porque não fizemos as melhorias, as manutenções. E aí, quando entra na crise, sai tudo mais caro. Sai tudo mais caro. Mas o Senhor está te dando essa palavra de prevenção. Que se você está meio que deixando a melhoria, você vai voltar com a melhoria, o seu casamento e sua família vai ser maravilhosa. E se você está na crise, Deus, Ele está entrando, Cristo está entrando, para que você entre no modelo perfeito de família. Não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. Porque não existe família perfeita, existe família feliz. Onde existe a presença do Senhor. Vocês estão aqui comigo?
Como eu disse, essa palavra, se não servir para ninguém, Deus, ele falou comigo. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, por gentileza, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Eu só vou ver se a sua versão aqui, se a versão de vocês estiverem conforme a minha aqui, tudo bem, senão eu vou solicitar uma versão. Fazer igual o pastor Daniel. O pastor Daniel foi nos abençoar na semana passada. NAA, NHTLH, na ARAC, RAC, NVT, King James. Pastor, preciso andar mais com o pastor Daniel. Eu preciso andar mais com ele. Tá meio embaçadinho aqui, né? Ou é só eu, queridos, que estou enxergando? Precisa melhorar o foco ali, né? Então, por gentileza, não está. Eu gostaria que você colocasse na revista, Almeida Revista Corrigida, por gentileza. Ou então, para ajudar vocês aí, antes de vocês projetar aqui, e não ficar aquele negócio, coloca, não coloca, onde está a família? Obrigado, era essa dica que eu ia dar, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Pessoal da mídia, como sempre aí, muito excelente. Não diferente do pessoal do louvor aqui. Queridos, a palavra do Senhor fala assim, ó. Mas se alguém que não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua... Não, vamos falar de novo. Mas se alguém que não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua... negou a fé e é pior do que o infiel. Jesus, olha, o Espírito Santo, ele moeu a minha vida. Porque ele falou, toma as rédeas da sua família. Ele está falando algo muito importante aqui, queridos. Que nós temos que cuidar daqueles que ele colocou pertinho de nós, mas principalmente da nossa família. E ele está falando, para quem não cuida desses, é pior do que o infiel e negou a sua fé. Presta atenção, vou falar bem rapidinho. Você não precisa matar 10 cultos para dizer que você matou a sua fé. Você não precisa somente deixar de dizimar para dizer que você negou a sua fé. Negou a sua fé. Agora eu não vou nem mais para o grupo de alívio e não vou mais pro culto no grande templo. Quero ficar aqui pelo menos esse mês em casa. Isso aí, querido, não é só isso que nega a sua fé. Mas você sabe o que nega a sua fé também? Você não cuidar do que Deus colocou de pertinho de você e da sua família. Isso é muito sério. Eu fiquei desse jeito com o Espírito Santo. Será que é essa versão mesmo, Aline? Aí dá aquela procurada. E desse jeitinho assim, nós podemos negar a nossa fé e não cuidar da nossa família como o Senhor gostaria e quer que nós cuidamos. E pior, se você souber qual que é a carga que tem para os infiéis, existe milhões de versículos, N versículos na Bíblia, que fala que a carga sobre o infiel, ela é penosa. Ela é penosa. Se você souber, assim como eu sei, agora eu passei a levar a sério. Eu passei a levar a sério esse versículo aqui. Porque eu e você pode ser que estamos negando a nossa fé. Vou falar o que o Espírito Santo falou comigo, vou falar na primeira pessoa. Não vou ficar falando na terceira pessoa, não. O Espírito Santo falou comigo, olha, você está negando a sua fé. Você não está cuidando direito da tua família. A sua esposa está com algumas crises emocionais aí, ó. A tua filha, o teu filho, cuida da tua família. Você está negando a sua fé, Douglas. E olha, você vai ser como um infiel para mim. E aí quando você conhece a Bíblia, aí a sua cabeça começa, não, igual Judas não, pelo amor de Deus, Eliane. Né? Igual Judas não, faz isso comigo não, Jesus. Alguns igual Demas, Senhor, você está me comparando igual Demas. Não cuida da tua família não. Não cuida da tua família e daqueles que eu coloquei pertinho de você. Então, dentro desse versículo, dentro disso eu quero trazer para você, queridos, que Deus ele tem uma expectativa na minha vida e na sua vida. Sobre cuidados de perto. Na semana retrasada eu saí com o Pedro. E eu saindo com o Pedro, parei, eu preciso voltar, até por causa do exercício, do Ativa Treinão. Nós fazíamos a viagem de oração de bicicleta. E aí eu falei assim, aí nós paramos, eu estava com o Pedro em algum lugar,
acho que levando ele para andar de skate, agora a moda do Pedro está skate. E eu só continuo olhando. Antes eu estava praticando com ele bike. Agora ele passou para outra modalidade de esporte mais radical e eu fiquei. Antes eu estava praticando, agora eu só estou olhando. E aí ele no skate. Quando ele entrou dentro do carro, eu falei... E eu vindo para casa, nós pegamos um trânsito ali na Teotônio. Eu falei, filho, qual a história mais impactante que o papai já te contou? Uma história bacana que o papai já te contou que marcou a sua vida. Ele falou, deixa eu ver, papai, deixa eu ver. Não estou lembrado agora. E eu dirigindo aqui, eu falei, tá ruim o negócio, hein? Tá ruim o negócio para mim. Eu falei, filho, mas você não lembra de nada. Aí tem 10 dicas das nossas viagens de oração. Papai, deixa eu ver. Papai, eu estou cansado, eu estou todo suado. Eu falei, tá bom, filho, deixa quieto. Eu falei, eu preciso discipular meu filho. Eu preciso discipular meu filho. Tá ruim. Meu filho não conseguiu lembrar, mas não é por causa dele, a culpa é minha. A culpa é minha. Presta atenção numa coisa. A palavra do Senhor fala em João 17:12. Deixa o versículo lá. Jesus, ele mesmo disse, Senhor, aquele que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu. Eu orei, eu intercedi, eu cuidei para que nenhum deles se perdeu. Jesus, ele não orou pela multidão, ele não cuidou de multidão, queridos. Ele falou, aquilo que o Senhor me entregou, meu Pai, os que o Senhor me entregou, nenhum deles eu deixei se perder. Então eu quero dizer para você, queridos, eu não sei se estava, mas no meu caso está feio. Meu filho não lembrou sequer de uma passagem, Vanaldo. Não lembrou sequer de uma passagem, de uma dos fatos bíblicos que eu comentei com ele em muitas viagens de oração. Porque o problema é meu. Eu não estou cuidando direito dos meus filhos. Eu quero que os meus filhos saibam que quando eles crescerem, queridos, eu quero estar tão próximo dos meus filhos, ao ponto, eu aprendi algo com meu pai, com o apóstolo Alain. Queridos, quando tudo der ruim, o que vai sobrar é a tua família. O que vai sobrar é a tua família. Graças a Deus eu estou lá nos Três Corações. A igreja está crescendo. Está crescendo tanto que o Jeff está aí. Acabou de chegar, tem alguns meses que chegou a Nilza. O pessoal está chegando. Mas eu vou dizer uma coisa. O que Deus falou ao meu coração é o seguinte. Douglas, é de dentro para fora. Primeiro começa a cuidar do reino interior. Depois do reino exterior. Douglas, presta atenção. Começa a cuidar onde você existe, depois onde você representa. Onde que de fato eu existo? É na minha casa. Onde eu represento? Na igreja, no trabalho, no posto de gasolina, na farmácia, em qualquer lugar. Então quando eu estou lá na igreja, é onde eu me represento. Não é onde eu existo, onde de fato eu existo. Onde eu e você, onde nós existimos é dentro da nossa casa. E Deus, ele quer, dentro do versículo lá, eu quero pegar aqui, essa segunda parte. Se alguém não tem cuidado dos seus, depois do E aí, o E, né? Ele é como se fosse um mais. Está aqui o meu tio. O meu tio é a Cíntia Chagas masculina. Daqui a pouco, ele só está anotando aqui as palavrinhas aqui, que eu estou fora de concordância. Daqui a pouco tem um discipuladinho lá depois do almoço, né, tio? Falou, nós vem, a gente vamos. Sobrinho, não faz dar dessa não, sobrinho. Depois do E ali, principalmente os da sua família. Presta atenção aqui, igreja. Deus, ele quer que eu e você sejamos representativos onde nós existimos. E onde nós existimos é na nossa família. Eu, como pastor, eu existo na minha família e me represento na igreja. Onde eu me represento? Cuidando dos meus filhos sobrenaturais. Eu preciso cuidar deles também, como eles estão aqui. E Deus, ele chama atenção para essas duas facetas. Só que Deus, ele fala, e principalmente, ele dá um foco onde eu e você, onde nós existimos. Então, filho e filha, esposo e esposa. Deus, ele quer mexer com as suas estruturas onde você existe, não onde você se representa. Onde você existe é a sua melhor versão, ou a sua pior hoje. Pode ser a sua pior hoje. Mas Deus, ele é especialista em transformar do lixo ao luxo, Renilson. O texto do pastor Aguinaldo, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido do Senhor, o qual ele nos tirou das trevas, do lixo, e nos trouxe para o reino da maravilhosa luz. É assim que ele vai fazer com a minha família e com a sua. Posso ouvir um amém?
Você pode aplaudir Jesus aí? Chegar naquele grande dia, Deus ele vai cobrar de mim. Não são quantas pessoas eu pastoreei, a igreja cresceu, não. Ele vai cobrar de mim o seguinte: quem da sua família você cuidou? E ele vai apresentar para a minha vida esse versículo, de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. E os principalmente da minha família. Então eu percebi a necessidade que eu preciso me aproximar dos meus filhos. E dentro de tudo isso, olha o touch aqui, Ademilson. O touch profético aqui, ó, profetizando que vai chegar o iPad. Ó. Deus, e aí eu percebi, queridos, que eu estava no caminho errado. E ainda tem coisas na minha vida que eu preciso ajustar. Tem coisas, a minha esposa, ela vira e mexe, ela fala, nós precisamos disso, nós precisamos daquilo. Deus está falando comigo, pastora Júlia, e eu sei que eu preciso, estou tendo dificuldades, mas Deus ele está me espremendo, continue intercedendo, não desista não, não desista não. E aí eu percebi que eu estava errando em algumas coisas básicas, e eu quero falar de 3 coisinhas aqui, muito breve, que eu acredito que você vai se identificar com algumas delas. E eu estou me expondo aqui, porque não interessa se você é pastor, se você é líder, se você é o 13º discípulo de Cristo, se você é o 25º ancião, não importa a tua posição. Você precisa entender que, através de você, Deus quer fazer algo extraordinário na sua família. Anota isso aqui, que isso aqui é muito... Como eu consigo traduzir, né, aquilo que o Espírito Santo começa a falar comigo, eu tento trazer para o meu dia a dia. Deus ele quer que nós sejamos uma ponte entre eu e a minha família para que Ele possa acessar. Não importa a tua posição, marido, esposa ou filhos, você precisa ser uma ponte para que Jesus possa atravessar e chegar na tua família. Dentro da tua missão. Dentro da tua missão. E tem algumas coisas aqui que eu vou falar e você talvez vai se identificar com alguma coisa. A forma que eu nego a fé não é só pisando na Bíblia, e sim não cuidando da minha família. Essa frase eu coloquei aqui. O primeiro ponto que eu quero colocar aqui, coisa simples, mas que nós podemos facilmente aí estar negando a fé ou sermos infiéis, é o descuido. Descuido. A primeira coisa do descuido, descuido financeiro. Você tem até o dinheiro para pagar a conta, mas você não paga, você fica procrastinando. Isso aqui, sabe o que vai acontecer? Isso aqui, daqui 2 semanas, vai tirar seu sono. Descuido. Descuido com a organização. Quando você tem o descuido com essas coisas, com as coisas financeiras, isso tira o seu sono, isso impede de que você faça as suas atividades, e impede de você ouvir a Deus também. Outra coisa, o descuido com a aparência. Descuido com a aparência. Pode ser a sua aparência, ou você tem um descuido da aparência dos seus familiares. Você que é provedor ali, você não está muito preocupado com os seus familiares. Descuido com como você se veste. Tem pessoas que depois que casaram, engordaram 20, 30 quilos. Descuido, precisa se cuidar. Estou falando porque isso aconteceu comigo, tá? Descuido emocional. Emocional. Se você sente que você tem uma fragilidade, isso não é demônio. Se você sente que você tem uma fragilidade psicológica, procura um psicólogo. Ó, eu tenho uns cartãozinhos aqui da apóstola Adriana, tá? Se alguém quiser, não pediu para eu falar isso aqui. Ô, mamãe, não sei se você está vendo aqui. Está desalinhado, procura um psiquiatra. Às vezes a esposa está percebendo que o marido está meio desalinhado, procura um psiquiatra. Não há problema algum. A palavra da moda, para não ficar muito ofensivo, o psicólogo e o psiquiatra, apesar que o psicólogo está na moda hoje, né? Procura um terapeuta. Mas procura, está desalinhado? Procura. Não se descuida não, queridos. Cuida de você. Não se preocupe com o que as pessoas acham. Vocês estão aqui comigo? Descuido da saúde.
Depois eu vou me esforçar, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Por isso que eu amei isso, pastor Ademilson. O ativa treinão. É assim, né? Não basta falar normal. Ativa treinão. Maravilhoso. Eu vou aparecer num desses aí porque eu preciso. Descuido com a saúde. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. Pergunta não, quero fazer uma alusão. Suponhamos que todos aqui, suponhamos que todos têm habilitação, todos têm a sua habilitação para dirigir, e você só tem condição de ter um carro só na sua vida. Até você morrer. Você pode escolher o carro, mas você só pode, a permissão aqui no Brasil, você só pode ter um carro ao longo da sua vida. Presta atenção comigo aqui. Beleza, você vai escolher o carro que você quer. Aí eu vou te fazer uma pergunta agora. Você colocaria qualquer água? Porque você sabe que esse carro vai com você até o seu fim da sua vida. Você colocaria qualquer água? Você colocaria qualquer combustível? Não. Tá bom. A sua vida é uma só. Por que você coloca qualquer combustível? Você não tem outra vida. Por que você come qualquer outra coisa? Tá, essa aqui foi leve. Deixa eu fazer uma coisa. Eu quero que levante as mãos aqui. Se você ama a sua família. Quantos aqui estão... Não, calma aí, rapidinho. Não perguntei ainda não. Ah, é que eu dei intenção de pergunta, né? Perdão, tia Delta. A pergunta é agora. Eu sei que você ama a sua família. A pergunta é agora. Quantos aqui estão dispostos a morrer por alguém ou por toda a sua família? Levanta a mão. Levanta a sua mão. Não, fica com a mão levantada, Jeff, rapidão, vem cá. O Jeff é meu... Rapidinho, fica com a sua mão levantada. Vem cá, Jeff, rapidão, levanta, corre aqui, Jeff, rapidinho. Rapidinho. Me ajuda aqui. Eu quero que você tire essa foto aqui. Tem gente que já está abaixando a mão. Você já está abaixando a mão. Por que você está abaixando a mão? Olha que coisa linda, eles estão dispostos a morrer pela família. Olha, tira essa foto. Obrigado, Jeff, Deus abençoe. Pode abaixar a mão agora. Estão dispostos a morrer. Agora, quantos estão dispostos? Não precisa levantar suas mãos. Eu vou fazer a pergunta, mas eu já sei a resposta. Quantos estão dispostos agora a viver pela família? A viver, comer bem, porque eu quero ver meu neto. Você está disposto a morrer, mas a sua família não quer que você morra logo e não esteja com ele. É egoísmo da sua parte. Parece ser um mártir. Parece ser... Assim, para nós, essa frase, eu morro pela minha família, mas a sua família não quer que você morra por eles. A sua família quer que você viva por eles muito tempo. Que os seus netos estejam subindo no seu colo. O maior prazer de alguém. Você sabe o prazer da família é roubado com descuido. É o único carro que você tem. Rosângela, o único carro que tem, sabe? Eu coloco qualquer gasolina, eu coloco qualquer água. E ainda eu digo o seguinte, olha, eu estou disposto a jogar esse carro no barranco para que toda a família fique viva. Não, não é essa a ideia de Deus e nunca foi. A ideia de Deus é que você cuide desse carro aqui, não descuide. Cuide deste carro aqui, para que você veja a sua descendência abençoada, para que você toque nos seus netos, nos seus bisnetos, e ensina o caminho do Senhor a eles, para que você se alegre e você veja a sua primeira, a sua segunda geração adorando ao Senhor. E quando você estiver no final dos seus dias, você possa dizer aquele versículo que Paulo diz: encerrei a carreira, guardei a fé, e obrigado, Jesus, porque eu cuidei dos meus que o Senhor me deu. Aleluia. O prazer do homem está na família, e ele pode ser roubado com descuido. 2, a distração. Queridos, Deus me pegou, eu sou descuidado. Eu comecei já algumas coisas. Teve coisas na minha vida que eu fui radical. Tá? E tem outras coisas que o Espírito Santo está pedindo para mim. Eu quero que você seja radical em outras. Teve uma pessoa aqui que fez a libertação comigo uma vez só. Já passei por muitas libertações de casais. Já participei da libertação Veredas Antigas. Todo mundo junto ali, Gisele? Todo mundo? Já participei com todo mundo. Mas teve uma pessoa... que foi uma visita, eu e a minha família, fui na casa do pastor Darcio. O pastor Darcio esteve aqui, né, servindo vocês,
Não diferente de muitos aqui, eu também não sou o melhor. Queridos, eu estou falando isso aqui, eu não sou o melhor. Essa palavra foi para mim, se não servir para ninguém, Jesus aqui, eu estou expondo a minha vida. Como Jesus me espremeu, Natanael. Na casa do pastor Darcio, eu bebia mais Coca-Cola do que água. Vou virar de costa aqui para não ser pessoal com ninguém. Eu bebia só Coca-Cola. A palavra do Senhor fala assim, ó. Aquele que estás limpos, se permaneça limpo, se limpe mais. Mas aquele que está sujo, se suje mais então. Suje mais. Então eu não bebia água, eu só bebia Coca-Cola. Eu não bebia Dolly, querido. Porque quem está sujo, se suje mais. Era só coisa forte mesmo. Eu não ia estragar o único carro com Dolly. Eu não ia estragar o único carro com Suquita. Pior que quando eu tomava Suquita, o pessoal falava assim, essa Coca é Fanta, hein? Os homens falavam assim, os homens sabem o que eu estou falando. Então eu não tomava Suquita, só tomava Coca-Cola, Jim. Só. E eu não estou julgando vocês que tomam, não é isso. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Presta atenção aqui, presta atenção no que eu estou dizendo. E aí eu fui na casa do pastor Darcio e encontrei com a Bia. E a Bia estava num propósito lá, eu não sei. A Bia falou, estou quase há 1 ano sem tomar refrigerante. Ela não deu nome, tá? Não deu nomes. E eu olhei aquilo, ela não precisou ministrar a minha vida muitas vezes, não. Aí eu perguntei para ela novamente, Bia, quanto tempo? Alguns meses ou era 1 ano que ela estava sem beber refrigerante. Isso impactou tanto a minha vida, que isso mudou a minha vida. Já tem, para eu não errar, como eu era distraído, porque Jesus me pegou. Para eu não errar, porque é minha esposa que sabe. Já tem mais de 1 ano que eu parei de tomar. Aplauda Jesus aí, querido, que é milagre. A minha esposa está falando aí o tempo certo. Quanto tempo, pastora Júlia? 14 anos. 14. Ela tem, tá vendo? Eu ia chutar aqui. 5, 8. Porque mulher é assim, querida, a gente fala uma data e ela fala, não é essa não. Ela espera primeiro a gente falar para depois ela nos corrigir. Então eu já aprendi, eu já falo antes, aí ela vem. Presta atenção, o que a Bia fez comigo é o que está acontecendo na minha vida, com a vida de algumas pessoas e acontecendo na sua. As pessoas não terão oportunidades de ler a Bíblia. A Bíblia que elas lerão é a sua vida. Eu vou falar de novo. Tem gente que não vai ter oportunidade de ler a Bíblia. A Bíblia que elas lerão é a sua vida, com o seu comportamento, com o seu proceder, com a sua forma de ser. E quando a Bia falou aquilo comigo, foi como se uma legião... Não estou falando do refrigerante não, queridos. Mas era o carro, eu estava colocando água de esgoto no único carro que eu tinha pelo resto da minha vida. É como se a Bia colocasse as mãos na minha cabeça, sai em nome de Jesus. De lá para cá, queridos, de lá para cá. A vontade tem vontade, mas resistir, e ele fugirá de vós. Você consegue também. Não é só nisso, não, tem tantas outras coisas que eu preciso deixar. Tá? Eu estou citando um exemplo da minha vida, Jesus falou comigo. Pensa num cara distraído. O Senhor Jesus, assim, ele trabalha de multiforme graça. O poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas mesmo. Porque eu sou tão distraído, querida. Minha esposa fala, como você pode ser tão distraído assim, Douglas? A gente acabou de falar. E eu sou assim, o pessoal das artes, sabe? Quando a gente tem um grande acontecimento, tem um roteiro. Eu me perco todinho no roteiro. Eu fico perguntando, eu estou com o roteiro aqui na minha frente. Eu fico... Onde que é agora? Que próximo? Que música que é agora? O que vai ser agora? A Thalita? Cadê a Thalita? A Thalita tem uma paciência de Jó, como pode ainda adorar? Pastor, acabei de falar qual é a música, pastor, é essa. Distraidaço, eu sou distraidaço. E Deus, Berg, olha o que ele faz. A fraqueza, ele aperfeiçoa. Não tem uma pessoa que entra na igreja, de onde o Senhor confiou nas minhas mãos. Eu coloquei esse desafio, que entra dali, que saia sem ser desapercebido por mim. E esse mesmo sentimento eu passo para os membros. Ninguém pode entrar aqui e sair daqui sem ser percebido. As pessoas precisam pelo menos ter um abraço. Isso acontece em vários lugares. Aí eu lembrei de algo. Eu lembrei de algo do meu filho. Perdão, deixa eu voltar lá.
como eu preciso firmar o discipulado com meu filho. Aí meu filho não lembrou, falei, o negócio está ruim. Mas tem duas coisas, eu lembrei agora, o Espírito Santo me fez voltar, quero voltar no primeiro tema lá, que é o descuido. Quando a gente não está perto da nossa família, as coisas acontecem. Tem duas coisas que deixam os nossos filhos quietinhos. A primeira é Jesus, a segunda é o celular. A primeira é Jesus, a segunda é o celular. Quando a gente ensina a criança que tem hora, que aquilo, que o negócio é por performance. Você estudou, tirou nota boa, você foi obediente, você tem meia hora de celular. Você tem meia hora. Quando você não ensina, o celular fica na mão do filho lá, e o filho fica quietinho. Aí as visitas chegam, fala, cadê seu filho? Não, está quietinho lá, e o celular está discipulando ele. Aí daqui a pouco você está com o Sonic andando na sua casa. Eu acho que muitos aqui não sabem o que é o Sonic, né? Porque o filho começa a ver aquele desenho, ele começa a rolar pela casa, ele começa a fazer um monte de coisa. Na nossa casa nós somos bem restritos com relação a isso. Mas o Pedro teve uma época da vida dele que nós estávamos trabalhando com ele. E o Pedro quando estava crescendo, ele estava falando, papai, ele acordava e falava, papai, o celular. O celular, a gente até brinca com ele até hoje. O celular, papai, o celular. E ele estava de um jeito. A Késia sempre frequentou a nossa casa lá, a Bia também às vezes ia, e eu estava com medo dele chegar e falar, papai, qual que é a senha desse aí? Eu falei, não, isso aqui você não vai mexer não. Das visitas, de tanto que ele estava. Mas hoje, ele está numa... A criança é assim, queridos, a gente precisa estar ensinando. Mas mais do que privar somente, é ensinar os preceitos de Cristo. Quero falar sobre a distração, voltando comigo sobre a distração aqui. O inimigo quer distrair com televisão, o inimigo quer distrair você com dinheiro, o inimigo quer distrair você com trabalho. Outras distrações para os casados aí, Casados não andam com pessoas solteiras. Não andam com pessoas solteiras. Sabe por quê? O que vai acontecer? O cara está lá falando, eu vou chegar 2 horas da manhã em casa. Você não pode. Você não pode, porque senão daqui a pouco, se você ficar andando muito, o casado andando muito com o solteiro, daqui a pouco você acha que tem que fazer coisa de solteiro. Sabe por que ele pode chegar 2 horas, 1 hora da manhã em casa? Porque ele não tem 3 filhos como você. O casado, o solteiro, ele faz o que ele quiser, querido. O solteiro, você como casado, não, vou comprar isso aqui agora, gostei. Você foi dar um passeio no shopping, eu gostei desse tablet, desse iPad. Eu gostei, vou comprar. O casado não, você está andando muito com o solteiro, você acha que porque você tem dinheiro, você tem que chegar e comprar. Não, você tem que falar com a sua esposa, olha, eu vou mexer nos nossos recursos lá, eu estou precisando tanto disso, tudo bem, estamos em concordância? Não é ela que manda, mas se ela falar não, você fala, então, amém, Jesus está pedindo para eu esperar. Sábio, homem sábio. Homem sábio. O solteiro, ele tem dinheiro, ele sai comprando. Por isso que o casado, ele tem que limitar, ele não pode ficar andando muito com o solteiro, senão a mente dele, aí ele tem que procurar o psicólogo mesmo, se ele achar que está tudo normal. Aí ele tem que procurar o psicólogo mesmo. Não pode se distrair. Ande com pessoas que têm ali, que fazem parte do seu ciclo de vida, mas pessoas que têm algo para te ensinar. E você também que tem algo para aprender. Quando eu falo não andar com pessoas solteiras, não é que eles são do demônio, não é isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que eu estou dizendo é o seguinte, esteja no meio de pessoas que fazem parte do seu estilo de vida. Por que nós fazemos rede para casais? Obviamente por causa disso. Rede com solteiros. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A distração. Outra distração nos negócios. Isso é muito para os homens, tá? Isso já aconteceu comigo. Você é distraído. Entra em negócio que vai minguar a força da tua família. Quer fazer parcerias? Quer fazer... Como é que fala no português? Quando você chama alguém para ser junto com você, dono de uma empresa? Sociedade. Obrigado, Ângela. O grego está tão fluente aqui que às vezes o português some. Eu gosto dessa risada da Ângela. Cadê o Paulinho? Manda meu beijo para ele, tá bom? Os homens, a gente fica emocionado com algumas coisas, entramos em negócios que isso mingua a força da família. Por distração, porque a gente se emociona com algumas coisas. Precisamos tomar cuidado. Mulheres, tomem cuidado. Tomem cuidado. Fiquem em alerta. A distração, ela rouba
a nossa atenção de podermos cuidar de nós cuidarmos das nossas famílias. Então fala comigo, primeiro ponto, descuido. Segundo ponto, a distração. Outra coisa, okay, Ademilson. Aqui o touch. Distrações amorosas. Presta atenção aqui, ó. Distrações amorosas. Isso é um perigo, tanto para o homem como para a mulher. Precisamos estar focado. Se você está com a sua cabeça voando, você não está firme em Deus, daqui a pouco você tem olhares maliciosos. Daqui a pouco você está olhando o que não deve, pensando o que não deve e falando o que não deve. Eu já tive conversa com a minha esposa sobre isso. Casados, aqui nós temos, né, mudou, nós vamos mudar também, pastora Júlia. Conexão de amor, né? Tem mais alguma coisa? Conexão de amor? Conexão de amor. Nós vamos fazer o Conexão de Amor 2.0, só para falar que a gente não copiou. Romance real. Eu aprendi com meu pai. Meu pai, ele é fabuloso. É uma das minhas inspirações. Ele sempre muda as coisas, sabe por quê? Para não ficar na religiosidade. E a igreja sempre em movimento. A igreja é um organismo vivo. Então ele gosta de coisas novas. Então presta atenção aqui comigo. Casados namoram. Solteiros fazem conexão de amor, romance real. Os casados podem namorar. Ó, dá até um tema aí, Rodolfo. Casados namoram. Solteiros fazem conexão de amor. Porque no casamento, querido, a habilitação com Deus é a carta E. Não é só a A lá que você tem de moto, é carta E, querido. Você dirige bitrem, até avião. Você tem até, como que é do avião lá? Como que é? Você tem até brevet. Tem até brevet no casamento. Agora não, solteiro, conexão de amor. Aprender o que é respeito, bênção de Deus, de liderança de liderança e a bênção de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não se distraiam com isso. Quando a distração entra, queridos, ainda não é o pecado, vai virar pecado. Presta atenção comigo, ninguém cai da hora para outra, de uma hora para outra. A gente vai caindo. Ninguém cai, assim como, está muito na moda essa palavra, né? Processo. Não vou ficar falando processo, não. Ninguém cai de uma hora para outra. A gente vai caindo, assim como crescer. Ninguém cresce da noite para o dia. Você vai crescendo. E a distração, enquanto você está distraído, ainda você não pecou. Mas a distração, você está caindo. E quando você está caindo, você fica vulnerável, aí já era. Aí é onde nós temos notícias, né? Que a esposa pegou o marido vendo pornografia. O filho se masturbando. É a esposa que está vendo lá vídeos que não deve. Você sabe o que é isso? Está caindo, distraído com o relacionamento. Quando a gente não cuida, principalmente dos da família, a família fica vulnerável. Mas eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, levanta suas mãos, levanta tu manos. Minha professora de português. Levanta, erga tu manos, aí, português, erga tu manos, levanta suas mãos. Eu quero declarar que o descuido, ele vai embora da tua casa. Vai embora da tua vida. Eu quero declarar que toda distração também, a partir de hoje, todo o sensor que estava sujo, Deus ele está limpando. E o seu senso, você é até redundante, o seu senso sensorial, ele vai estar aguçado. Você vai perceber os perigos e os riscos. Deus ele vai estar te livrando de toda e qualquer armadilha de Satanás. Que se por um caminho ele veio, por 7 ele vai bater retirada, em nome de Jesus. E você vai vencer todo vício, você vai vencer toda maldição hereditária. E você será chamado família bendita do Senhor. Você pode aplaudir Jesus? Lembrei de uma canção. Eu e minha serviremos a Deus. Cante comigo. Eu e minha. Tá devagar, eu e minha casa. Eu e minha. Com o quê? Com alegria. Vai ser dessa forma, você e a sua casa vão servir a Deus. Posso dar uma dica para vocês do som? Rodolfo, vou dar uma dica para você do som. Deixa sempre aberto ali.
Eu vou falar para o Mateus, tá? Vou falar para o Mateus. Fica desligando. Vocês estão comigo, queridos? A distração, ela não pode deixar você dar mais importância às outras coisas do que a sua família. Quando tudo acabar, o Espírito Santo falou comigo, quando tudo acabar, Douglas, se você errar, sabe o que vai sobrar? A tua família. A igreja esquece você, vem outro e já era. Mas sabe quem vai ficar com você? É a tua família. Não se distraia com a tua família. Quem é pentecostal aqui? Pentecostal. Eu quero uma irmã, eu quero duas irmãs do cabelo. As irmãs gostam de cabelo, as mulheres gostam muito do cabelo. Eu quero aquelas irmãs do cabelo bem assembleia, assim, pentecostal. Cadê? Tem aí? Cadê? Thalita, vem cá, Thalita. Ô, aplaudir Jesus pela vida da Thalita. Quem mais? Eu preciso de mais uma pessoa. Não, gente, a Thalita, olha o que eles fizeram. Aplaudir Jesus pela vida da Thalita. A Thalita voluntariamente levantou a mão. Sobe aqui, Thalita, rapidinho. Eu quero mais uma irmã que tem o cabelo assembleiano. Assim, bonito. Cadê? Tá falando a Lauana? Quem é a Lauana? A da Lauana tá meio batista, mas pode vir, Lauana. Vamos aplaudir Jesus pela vida da Lauana. Tá meio batista, mas tá bom. Eu quero vocês duas aqui, vamos lá. Elas vão fazer um dueto comigo agora. Tô brincando. Vem cá, Lauana e Thalita. As irmãs, cabelo bonito, né? Eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Oi? Não entendi. Olha, nós temos algo, eu sei que você está falando da Sandra, eu até olhei. Tem algo... A Sami, tá, eu aprendi algo que é assim, ó, que quando a gente aponta é porque a gente quer. Vem cá você, vem, você, isso, vem cá, vem ser motivador aqui, mulher, vem. Aplaudir bem forte a vida da Lígia, vai. Da Lígia, isso. Lá nos Três Corações é assim, ó. Isso é para estimular, né, uns aos outros. Toda vez que a gente vai, quem quer orar? Aí o irmão fala, deixa ele orar. Ora você, irmão, que é pelo exemplo. Então quem aponta... Lígia, Lauane e Thalita. Parabéns, cabelos bonitos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aqui na frente de todo mundo. Eu gostaria de... Eu quero perguntar para vocês. Eu gostaria de rapar o cabelo de vocês aqui diante de todo mundo, inclusive das câmeras que estão ali, bastante gente vendo. Eu gostaria de saber se vocês aceitam eu rapar o cabelo de vocês. 50 mil? Ó, essa aqui vai ter que interceder muito. Porque você vê como é que tá as coisas. Não tem envolvimento financeiro no negócio. Não. Não. Também não. Então tá bom. Você viu aqui, então, eu já estava com a maquininha ali, com os meninos ali, trouxe uma maquininha para a gente poder fazer isso aqui. Então não, elas falaram que não, vocês ouviram aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ficar com a Lígia e com a Lauane, porque você está um pouquinho corrompida, né? Você quer dinheiro? Vamos fazer, pode sentar lá. Vamos aplaudir Jesus pela vida da Thalita. A Thalita veio aí. Você vê que até que se der. Brincadeira, obrigado, Thalita. Thalita, eu tenho essa intimidade, é uma filha do coração. Amo demais, a gente tem muita proximidade, por isso que eu brinco assim com ela. Mas não tem envolvimento financeiro aqui. Bom, as nossas irmãs aqui falaram não. Então é o seguinte, eu quero fazer uma outra proposta para vocês, mas vocês só têm duas opções. Fica de frente assim, para eles poderem ver isso. A câmera precisa te ver ali, que é você que apontou, falou ela, mas você falou, eu vou lá. Vocês só têm duas opções. Se eu falarem assim para vocês, olha, eu quero cortar o cabelo de vocês ou cortar os 10 dedos das mãos de vocês. Vocês só têm essa opção. O que vocês me diriam? Para cortar o cabelo? Porque o cabelo... Cortar o cabelo, né? Que eu preciso dos pés, né? Isso, então vocês viram que há 20 segundos atrás, de forma alguma, elas disseram que poderia cortar o cabelo. Mas quando eu coloquei uma outra opção irreparável, que é cortar os 10 dedos das mãos, se eu cortar o cabelo, daqui 3 meses cresce. Mas se eu cortar os dedos das mãos, não vão crescer. Olha o que a gente aprende com isso. Tem muita gente cortando o cabelo.
Ah, o trabalho ainda dá. Ai, os meus amigos, eu preciso jogar uma bolinha. Ai, o dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro. Ai, eu preciso viajar, porque mesmo sem fazer dinheiro, fazer empréstimo, essas coisas. Tem muita gente cortando o cabelo. E tem muita gente deixando os dedos das mãos, que é a família, que é irrecuperável, de lado. E isso tem um impacto grandioso. Vamos aplaudir Jesus pela vida das nossas irmãs aqui. Obrigado, viu? Muito obrigado. O Senhor não quer que você se distraia com aquilo que é passageiro, porque você precisa ganhar dinheiro. Enquanto você está ganhando dinheiro, enquanto você está trabalhando 2 jornadas, fazendo loucura, está sendo cortado os dedos das mãos da família. Algo que é irrecuperável. Talvez você não consiga retornar para o centro da vontade de Deus. Então não sacrifique a sua família. Quantos estão aqui entendendo o que eu estou falando? Convites não podem ser mais importantes do que a sua família. Se tudo der errado, a tua família que vai estar com você. Por isso, se sacrifique pela tua família. Ore pela tua família. Construa uma ponte para que Jesus possa passar e acessar a tua família. Eu falo algo sobre avivamento. Começaram canções sobre avivamento aqui, que foi algo muito poderoso. Ficou tudo fácil, pastor Daniel. Essa atmosfera está banhada da glória de Deus. Ainda que eu estou falando de um tema muito sensível. Porque Deus, Ele quer avivamento nas famílias. Nós temos uma promessa de avivamento. Essa igreja tem uma promessa de avivamento. Campos Três Corações, Campos Parelheiros tem uma promessa de avivamento. As igrejas irmãs circunvizinhas têm uma promessa de avivamento. Mas eu entendi algo de Deus. Mais importante do que o avivamento chegar, é nós retermos e mantermos o avivamento. Hoje é tudo a ex-Rua Azusa. O ex-avivamento em tal lugar. Então eu quero dizer uma coisa para você. Não é porque ainda a tua casa não chegou à glória de Deus, não é uma desculpa para você, indivíduo do seu lar, ter essa glória sobre a tua vida. Porque através da glória de Deus sobre a tua vida, ela vai inundar a sua casa. Os que estão, principalmente da sua casa, aqueles que estão perto. Não, Jesus, não dá não. A minha casa é uma brigaiada. Na minha casa todo mundo se ofende. Presta atenção, Deus ele só precisa de um. Deus ele precisa de que uma pessoa seja uma conexão, para que ele estenda a ponte e ande sobre essa ponte e chegue no lar. A tristeza, a escuridão na sua casa não é uma desculpa para que você como indivíduo não seja luz. Porque Deus ele só precisa de um foco de luz para que o sol da justiça possa pairar e irradiar a sua casa. Ele só precisa de um foco de luz. Por isso faça a sua parte. E o último D para nós finalizarmos. Terceiro ponto. Dividir ao invés de unir. Então, primeiro ponto, descuido. Segundo, distração. E o terceiro, dividir ao invés de unir. Coloca o texto para mim lá, por gentileza. Esther, capítulo 1, versículo 9. Todos aí? Enquanto o pessoal está procurando, dá para fazer hashtag Bíblia na mão, não? Não, dá sim. Depois que tiverem com a Bíblia na mão. Está com a sua Bíblia aí? Não precisa levantar não, você só vai levantar a sua mão assim, ó, só para você se exercitar. Esse protesto, ele é silencioso, mas ele é poderoso quando você anda com a sua Bíblia. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Vamos no 3? Sentadinho mesmo. Satanás aqui, ó, ele está lá do outro lado da Belmira lá. Ele só vai ouvir o eco, porque existe uma redoma de fogo sobre este lugar. Taca a sua espada, 1, 2, 3. Hashtag Meu Deus, que foto, eu quero essa foto, Kézia, eu quero essa foto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não dá tempo de nós lermos, mas presta atenção aqui, ó. Eu vou narrar rapidamente esse fato. Existia um rei chamado Assuero. Porém esse rei, a palavra do Senhor fala que ele tinha tantos recursos ele tinha, e ele quis dar um banquete.
O que aconteceu? Ele dando um banquete, automaticamente a sua família estava inclusa nesse banquete. E tinha uma sua esposa chamada Vaste, né? E o que aconteceu? Ele dando esse banquete, a esposa, não sei por qualquer motivo, a Vaste ou Vasti, não tem acento lá, né? Mas não sei, pastor Vasti, podemos colocar a tônica lá na última? Podemos? Muito obrigado. Está ali o meu assessor de língua portuguesa, anda comigo. Vasti. Ela observando, vendo toda a movimentação do teu esposo fazendo aquela festa, ao invés dela se alegrar, chamar toda a família, hoje vai ser maravilhoso. Sabe o que ela faz? Ela promove uma outra festa. Concorrendo com o esposo. Então, esse terceiro ponto é muito importante. Dividir ao invés de unir. E quando ela faz isso, quando, queridos, você não está junto com a sua família, a sua esposa fala, hoje nós vamos almoçar em família. Não, hoje eu vou jogar bola. Hoje vai todo mundo sentar na mesa. Não, eu quero almoçar lá na televisão. Não vou almoçar agora não, vou jantar agora não. Agora eu quero, sabe o que eu vou fazer? Janta vocês aí, depois eu vejo o que eu faço. Ou o esposo está em casa esperando, né, a esposa chegar. Meu amor, fiz um jantar aqui, estamos esperando você chegar para nós comermos junto com os nossos filhos. Não, eu vou sair com o pessoal do trabalho aqui, eu vou comer com eles aqui. Já que a comida está aí, para não esfriar, comem vocês. Ao invés de unir, está dividindo. Então, todas as vezes que a família não está nesse sincronismo, está dividido, vamos passear? Ah, eu não quero não, vou ficar em casa. Vamos para onde? Vamos para o Sesc. Eu e a minha família, né? A pastora Júlia lançou um projeto, Sesc em um ano. Nós temos um projeto de conhecermos a maior quantidade de Sescs até dezembro. Então, cada mês a gente vai em um, ou vamos em dois, né? Então, estamos conhecendo, mas a família junto. Toda vez que um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra, dá ruim. E olha o que aconteceu com Vasti, conforme o meu professor de português ali, o pastor Dedel, chama ele de pastor Dedel, meu tio Edelto. Quando você quer dividir ao invés de unir, causa algumas crises. E lembra que eu falei que crise é pior do que manutenção? Quando está na crise, você tem que investir mais tempo, possa ser que não tenha recuperação. Causa uma das coisas, falta de admiração e bloqueio. O rei Assuero, ele ficou furioso com a tua esposa. Ele perdeu a admiração por ela e o coração dela se fechou. Que é isso? Estou dando uma big de uma festa e eu estou sabendo que a minha esposa está fazendo uma outra festa em outro lugar. Cuidado, esteja junto com a tua família, para que você não perca a admiração da tua família e não cause um bloqueio, para que a glória de Deus não desça e não faça milagres. A glória de Deus não vem e não desce, fazendo milagres e maravilhas numa família onde tem corações corrompidos. Isso seja numa família natural ou numa família sobrenatural. Eu ensino lá na igreja. Deus está nos dando muitas oportunidades de fazermos grandes projetos. Mas é assim, ó. É projeto concluído, com corações protegidos. Aí se dá reino de Deus estabelecido. Não adianta fazer um mega de um projeto e todo mundo brigando. Satanás falou, venci. Eles terminaram fisicamente, ó, mas o coração daquele irmão quer matar um. Aquele ali nunca mais quer vir para a igreja. Aquele ali já vai sair do lugar. Então projeto concluído, corações protegidos. Estamos no grande evento, a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Tomar cuidado com como que procede as coisas. Se o coração está protegido, o projeto está andando bem, no final das contas, teremos princípio de Deus estabelecido e o nome do Senhor Jesus glorificado. Isso tem que acontecer assim dentro da igreja. Falando, né, de uma família espiritual. Falta de admiração e bloqueio. 2. Sabe o que aconteceu com Vasti? Até os que eram próximos dela ficaram contra ela. O esposo dela vem os seus conselheiros e fala, faz o seguinte, rei. Faz o seguinte, rei. O rei é como se fosse o STF. Escreve aí uma lei, aí nem vai passar pelo Senado e nem nada, que todo aquele que for contra o Senhor,
Além de não ter direito de estar na tua presença, nunca mais pise aqui. Olha, e não é que ele escreveu a parada. Por quê? Porque ela teve uma atitude de dividir ao invés de unir. Os que estavam próximos, quem ela conhecia já estava contra ela. E 3, para finalizar. Penúltimo. Você perde os benefícios e os privilégios de uma unidade familiar. Muito lindo, né? Muito lindo tudo que Deus fez com a chegada de Esther. Esther, ela foi, eu posso dizer que ela foi como uma mulher como Débora, como Raabe, são mulheres, mas Deus, ele podia fazer de outra forma. Deus, ele não destrói uma família para construir outra. Deus não destrói uma família para construir outra. Porque essa mulher quis dividir. Ela foi expulsa do seu reino. Ela foi expulsa do seu reino. E quando ela foi expulsa, outra pessoa tomou o seu lugar e teve todos os benefícios que era para ela. Presta atenção aqui, agora eu estou falando com você. Ande junto com a sua família em ideias. Ande junto com a tua esposa, com seus filhos. Todos tenham a mesma ideia, o mesmo sim, o mesmo não. Não vai um para o lado, outro para o outro. Sabe o que isso pode acontecer? Porque possa ser que tenha um benefício que você esteja perdendo e outra pessoa vai usufruir disso. Vamos todos para a igreja? Vamos. Vamos servir lá na igreja? Vamos limpar a igreja? Vamos. Mesmo cansado. Você não está indo outra pessoa usufruir desse benefício e está sendo abençoado. Jesus Rei, Jesus Rei. Olha a oportunidade que você teve. A de hoje passou, querido. Quer dizer, você pode ter a segunda oportunidade lá no Campus Três Corações. É tão bom essa vida. Mas a oportunidade aqui passou. E você que veio e adorou o nome do Senhor Jesus, pela vida dos nossos irmãos, olha um bonito ali, outro bonito ali, olha a bonita ali. Você deixou de abençoar a vida do seu irmão e glorificar o nome de Jesus. Você só ficou no seu lugar, como o pastor Daniel falou. Então, como você não veio, os que vieram recebeu a porção no seu lugar de honra aos irmãos. De honra aos irmãos. Eu fui lá dar um bem-vindo para a Eliene. Fiquei feliz pelo Dozinho. Cadê o Dozinho? Já foi arrebatado na glória? Cadê o Dozinho? Foi? Está por aí. O Dozinho foi arrebatado. Fiquei feliz de ver algumas pessoas. Fui cumprimentar algumas pessoas. A Rose, que eu sempre falo com ela pelo Facebook. Cadê a Rose? Estava ali. A Rose ali, ó, Rosimeire. Sempre falamos pelo Facebook, né? Facebook não nos deixa, né? Isso aí. Você fala, é ultrapassado, não tem problema. O importante é a comunicação. O importante é a comunicação. Vocês estão comigo aqui, queridos? A importância de nós estarmos juntos. Quero que você fique de pé. Fique de pé para a gente finalizar, por gentileza. Deus, ele quer honrar a tua descendência. Deus, ele quer honrar a tua descendência. Deus, ele quer te abençoar. Talvez essa palavra não fez sentido para você, ou fez sentido só para alguns. Eu sei que para mim fez muito sentido. Um cara que estava descuidado, um cara que estava distraído, e um cara que decidia dividir ao invés de unir. Deus, ele quer nos chamar para um alinhamento. E eu quero orar por você. Isso, Isa, abre o céu. Aí não precisa nem clamar hoje. Você já está começando a entender. Ó. Glória a Deus. Você pode tocar descendência para nós? É facinho, tá bom? Em si, por gentileza. Quero chamar aqui as meninas também, por gentileza. Deus, ele quer tocar em famílias aqui. Eu quero assim, eu vou falar uma vez só. Se a sua vida estava como a minha, e você quer que Deus, você gostaria que Deus, ele mudasse a tua rota, eu quero chamar você aqui para frente, que eu quero orar por você. Quero orar por você. E toda a distração, Deus, ele quer tirar fora. Todo descuido, Deus quer tirar fora. Se você era uma pessoa que estava dividindo ao invés de unir, Deus, ele vai chamar para perto. Eu quero impartir essa unção com você. E a sua família não mais ser a mesma. A sua família recebeu um toque especial do Espírito Santo. Deus, ele sabe, conhece os corações. Há um novo momento. Assim que eu cheguei aqui nessa igreja, uma criança me abraçou. Eu falei, Jesus, obrigado. Essa foi uma resposta de oração. Foi a filha da Sandy, filha da Sandy. Eu amo aquela menininha. Quando ela me abraçou, me deu aquele abraço apertado. Eu falei, Jesus, era tudo isso que eu precisava. Uma resposta de Deus, que o Senhor está comigo.
cada um de vocês, eu quero orar, eu quero que você feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Senhor, eu oro, Senhor, pelos teus filhos que estão aqui, e declaro em nome de Jesus, se eles estavam descuidados, a partir de hoje, todo descuido cai por terra, e eles não serão privados de viver o melhor do Senhor, porque o descuido com a aparência, o descuido com a tua palavra, o descuido com a família, Senhor, Pai, não permita que eles sejam, Pai, em nome de Jesus, indagados, não permita que eles sejam autenticados como infiéis, ou como aqueles, Espírito Santo de Deus, que negaram a fé. Eu declaro também toda distração fora da vida dos teus filhos. Não vai haver distração, não vai ouvir, Senhor, terceira pessoa no relacionamento, não vai ouvir vozes, não vai haver intrometimento de pessoas, eles não se distrairão com dinheiro, porque a família será prioridade. Eu declaro também que eles receberão um alinhamento do Senhor, que eles deixarão de dividir para começar a unir, assim como eu estou vendo casais juntos aqui abraçados, eles tomaram uma decisão de unir ao invés de dividir, que essas famílias andem juntas de glória em glória, e que o Senhor continue honrando a descendência dos teus filhos. Eu os abençoo e declaro essa porção poderosa da parte do Senhor no mês da família, que ela não será como o avivamento da rua Azusa, que veio e foi embora. Não, esse avivamento familiar, ele vai chegar e ele vai eternizar até a tua volta. Eu os abençoo cada família, cada casal, cada filho. É essa porção que Deus tem para vocês, e a partir de hoje vocês serão chamados família bendita do Senhor. Deus te abençoe. Recebe essa porção do Senhor Jesus. Aleluia.